Vocês repararam como hoje em dia tudo é realismo dentro da tatu? Nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês a minha visão sobre o realismo dentro da tatuagem e a importância também da gente saber e entender as características de cada estilo de tatuagem. O que o pessoal chama de realismo hoje é o que, para mim, o que era considerado o preto cinza de antigamente. O estilo do preto cinza no qual a gente pode ter traço e sombra. Só que hoje esse estilo no qual o pessoal coloca traço, o cara chama de realismo. E se o cara faz qualquer coisa feita com a Magno, ele já chama de realismo também. A gente vê a quantidade de gente que coloca lá na bio que é especialista em realismo. Então, assim, uma dica já que eu vou dar pra vocês, se você quer se diferenciar das outras pessoas, já nem coloca na bio que é especialista em alguma coisa, porque a palavra meio que perdeu o sentido, sabe? Todo mundo é especialista. Se a gente acabar perguntando pra essa pessoa o que é realismo, é muito provável que ela não vai saber responder. Isso, com certeza, vem de uma falta de base artística. Se a gente olhar para a história da arte, o realismo ele foi um movimento artístico que surgiu lá no século XIX em contrapartida ao romantismo. O romantismo ele tinha aquela coisa de idealizar um mundo, tinha cenas épicas, tinha muita coisa de mitologia, um drama exagerado. E o realismo ele veio como uma oposição a isso. A proposta do realismo era muito simples, era pintar o dia a dia das pessoas, o trabalho braçal, a vida na roça, as cenas mais comuns da vida, coisas reais. Isso era realismo. Eles não estavam focados em detalhes em si, em querer reproduzir exatamente cada detalhinho da cena. Se a gente não nomear certinho as coisas, fica muito mais difícil a gente pensar sobre elas e mais difícil ainda estudar. Na arte, isso é muito claro. A gente tem o realismo, o impressionismo, o expressionismo, o estilo barroco, o renascimento, e cada um deles tinha um princípio visual bem diferente. Quando a gente entende exatamente o estilo que a gente está fazendo, a gente começa a tomar decisões muito mais conscientes. Se naquela tatu específica a gente vai colocar mais detalhes, aonde que a gente vai colocar esse detalhe, ou se não, a gente vai deixar mais simples. Quando a gente entende exatamente o estilo, a gente para de querer só copiar a imagem. A gente começa a trazer a nossa própria interpretação daquilo. E isso traz uma característica muito específica para o nosso trabalho. Isso ajuda muito no longo prazo, porque isso faz a gente não ter concorrente. Porque ninguém vai fazer o trabalho do jeito que a gente faz. A gente vai criando o nosso estilo próprio. Na tatu, a maioria das pessoas, elas associam realismo com quantidade de detalhe. Tipo, quanto mais detalhe tem a tatu, mais realista ela é. Só que não é assim. Porque, pra mim, o realismo na tatu é sobre a gente passar uma sensação de realidade. Você pode ver um trabalho cheio de detalhe, mesmo assim ele parecer estranho, ele não parecer real. E a gente pode ter um trabalho relativamente simples, com menos detalhes, que transmite completamente essa sensação de realidade. Então, para mim, o realismo não é sobre copiar cada detalhe, é sobre a gente interpretar a realidade visual, a luz, a sombra, os contrastes, a atmosfera do ambiente. Tem uma artista que eu gosto muito que ela chama Jennifer Gennari. Toda vez que aparece um trabalho dela no meu feed, por alguns instantes ali, eu sempre acho que é uma fotografia. Só que se a gente parar para analisar o trabalho dela e der um zoom no trabalho dela, você vai ver que não tem tantos detalhes assim. A gente vai ver que ela pinta as manchas, ela pinta os blocos. Os detalhes que a gente vê aqui, na maioria deles aqui, é a marca do pincel. Então, olha o tamanho dos blocos que ela faz aqui, sem encher, sem ficar colocando um monte de textura de pelo. Olha como soa natural isso daqui. Mas por quê? Porque ela consegue captar bem essa questão da luz e sombra. Ela acerta em cheio nos valores tonais. Ela consegue trazer a atmosfera do ambiente para a pintura. Vamos ver esse cachorro aqui, ó. Mesma coisa, ó, a gente dá o zoom e a gente não tem quase nada de detalhes, são só blocos, ó. Só que quando você tira o zoom e afasta um pouquinho, você vê, parece quase uma foto, né? Então isso pra mim é realismo, não é só querer copiar cada detalhinho, né? Na tatuagem tem algumas pessoas que conseguem trazer essa sensação de realismo, uma delas é a Natasha Animal Tattooer. Se a gente comparar lá com a Jennifer, a gente não vai ver muita diferença. Pode ver que quando a gente olha de longe, a gente tem essa sensação de realidade, né? Ela consegue trazer também essa atmosfera, acertar os valores tonais, e quando a gente dá um zoom, a gente vê que não tem tanto detalhe assim. São vários blocos, tem um pouquinho de textura de pelo, tanto feito na Magnum, quanto provavelmente aqui uma RS, mas olha como não tem aquela texturinha, aquela coisa que o pessoal faz, aquela coisa penteada, sabe? A gente tem blocos. Uma outra pessoa também, quem faz muito bem isso daqui, é a Oxana, a Oxy Tattoo. Ela trabalha muito bem os blocos também, quando você olha de longe,
parece muito realista, parece que tem muita coisa ali, mas na verdade não tem quase nada acontecendo. Ó, se a gente der um zoom, ó o tamanho dos blocos que ela usa para fazer o trabalho dela. Mas parece real justamente por isso, porque ela capta a luz e acerta o valor tonal. Vamos ver mais um trabalho dela aqui, ó. Não tem detalhe, tá vendo? Mesmo nos olhos, onde é um lugar que a gente quer chamar bastante atenção, a gente não tem muito detalhe. Mas olha como fica bonito isso, olha como funciona bem com essa transmissão de realidade. Pouquinhas texturas também, ó. Grandes blocos e valores tonais corretos. Então, hoje tudo é realismo. Mesmo com traço, o pessoal chama de realismo. O cara faz uma sombrinha com a Magnum, chama de realismo. A gente vê aí tatuadores de 6 meses, 1 ano, falando que faz realismo. A palavra meio que perdeu o significado. E isso acontece porque a maioria das pessoas entra na tatu e continuam ainda, só que sem aquela base artística, sem estudar nada do lado artístico. Não estuda o valor tonal, não estuda a luz, não estuda a composição. E para você entender de verdade o realismo, você precisa entender isso. Você precisa saber de valor tonal, você precisa saber de luz e sombra, de contraste, de composição. Você precisa saber blocar direitinho cada mancha que a gente vê. Porque se toda essa estrutura tá correta, mesmo com pouca informação, a tatu vai funcionar muito bem. Agora, se a gente errar no valor tonal, você pode colocar a quantidade de detalhe que você quiser. Você pode fazer um monte de textura lá que não vai dar certo, não vai ficar bom. Então, antes de pensar na questão da textura, na questão dos detalhes, pensa na estrutura da arte, na luz, na sombra e nos valores tonais. Esse mês agora de março vai ter uma convenção lá em Minas que eu achei muito massa. Se eu não me engano, quem está organizando isso é o Cris Niero, que eles separaram 2 categorias de realismo lá. Eu achei muito legal porque se a gente parar para pensar, no realismo hoje, nas outras convenções, a gente não pode fazer uma montagem. A gente tem que fazer a tatu baseado numa foto. Então, para mim, isso já seria uma outra categoria, igual eles fizeram nessa daí. Uma categoria mais puxada para um realismo fotográfico. Porque, se a gente parar para pensar, um trabalho como esse que eu mostrei, da Oxana ou da Natasha, ou até o meu mesmo, ele acaba não entrando nessa categoria. Apesar de ele transmitir essa sensação de realismo, ele não pode entrar na categoria. E é muito massa porque esse é o realismo que eu gosto, de não só querer copiar a imagem. E enquanto as pessoas, os tatuadores, não entenderem isso, eles vão sempre ficar confundindo quantidade de detalhe com realismo.